Estamos entrando. Passado do filme, gente. Chegando meia-noite, a Raíssa vai dormir comigo. Estamos entrando, aí depois eu vou filmar a nossa reação saindo. Aí depois a gente vai ver se a gente vai ficar com medo ou não das escadas. Luiz, já tira o piercing, tá sem piercing. Vamos indo aí. E aí que eu assisti Premonição 6, Laços de Sangue. Eu assisti Premonição 6 e eu já vou dizer que eu não lembro do nome dos personagens. Porque ele foi muito mais focado em pá, pum, pá, slime, corpos e... Eu tô falando isso agora, mas eu definitivamente, meus amigos estão aqui pra comprovar. Aqui vão estar em algum lugar, na minha consciência, provavelmente. Mas, eu assisti Premonição 6, meus amigos estão pra comprovar que eu passei um sufoco gigante. Porque eu não sou uma apreciadora de gore. Ah, Larissa, gore a gente pode considerar Terrifier. Gente, pra mim Terrifier já é um negócio que beira você assistir ou vomitar. É um dos dois. Mas vamos ao que interessa. Eu fiquei super agoniada. Eu lembro que eu gravei um vídeo antes de assistir e depois de assistir. Eu tava normal, não tava vomitando, não tava passando mal, nada. Mas gravei, né? Joia. Então eu achei Premonição 6, Laços de Sangue, onde eu nunca tinha assistido nenhum filme de premonição. Talvez eu seja um bicho isolado. Talvez eu seja. Mas eu vi que muitas pessoas também não assistiram e foram assistir mesmo assim. Me disseram que não tinha muita conexão com nenhum dos outros filmes. A gente só ia... Na verdade, quem assistiu teria mais noção do que estava acontecendo. Que teve essa coisa de... Ai, a pessoa... Ah, já vou avisar, tá? Spoiler. Ai, a pessoa pode reviver, morrer e reviver e enganar a morte. Pode ser que sim. Então é isso que eu sabia, né? Gente, não é possível que eu comecei a gravar e começar a fazer barulho. Na verdade, o que tinha de vantagem dos outros filmes era que tem o ator do Tony Todd. Tem o ator Tony Todd. E tem essa coisa de enganar a morte, de morrer e ser ressuscitado logo depois. Mas eu já vou avisando que deu tudo errado com essa coisa de ressurreição no sexto filme, tá? Deu tudo errado, nem funcionou. Claro que deu errado porque não funcionou, mas não chegou nem perto de funcionar. O começo do filme já é muito bom, que tem uma música desgraçada que impregna na nossa cabeça. Mas aí tava todo mundo num prédio hiper mega alto, super inovador nos anos não sei quanto. Eu não me lembro muito bem que ano é, mas é um ano da avó da protagonista. A protagonista ainda não apareceu, o protagonista do filme 6. E eles estão dançando lá em cima, é tudo feito de vidro e é um lugar muito, extremamente alto. E você já fica muito agoniado porque ela tá sentindo coisa estranha, sabe? Ela tá ouvindo o ranger das coisas. Ah, ele foi inaugurado alguns meses antes do previsto. Já não dá pra confiar, que é um hiper, é um negócio muito alto, cheio de vidro e metal. Então tava todo mundo lá, se entretendo. Ah, é o par da protagonista, e a protagonista, que eu me lembro o nome da protagonista do começo. O nome dela é Iris, é Iris, né? Mas acho que fala Iris. Gente, não importa não. Ela foi pedida em noivado lá, o namorado dela foi levar ela exclusivamente pra pedir ela em noivado. E acontece o seguinte, ela tem uma premonição. Gente, que óbvio, mas que caralho de cena. Você ver alguém pendurado pelo dedo por causa de uma aliança. Tipo assim, era alguém, já é muito. Já pensou todo o seu peso nesse dedinho aqui? Mas era ela e uma criança. Criança, nossa, inclusive eu lembrei de uma criança desgraçada, mas não é o tempo agora. Pendurada por isso aqui e o dedo racha. Eu falei, não, já era. E eu já agoniada, tava me torcendo na cadeira do cinema, porque eu abomino esse tipo de coisa. Aconteceu lá, eles entraram, eles não podiam, mas eles entraram, ela arrastou ele pro cantinho e... ela arrastou ele pro cantinho, não sei o quê, e eles foram dar uma bebidinha, assim. Ela não bebeu, é um detalhe importante, tá? Ele experimentou ali, aí tava todo mundo se unindo pra dançar e todo mundo pisando no chão de vidro. Deve ter sido um homem pensando pra colocar um chão de vidro num negócio daquele tamanho que um pouquinho quebra. E tinha a porra de um lustre balançando em cima. Aí você já viu a merda acontecer. Essa mulher, ela conversa com uma outra mulher. Ela tava enjoada, foi tomar uma água, se eu não me engano, ela tava vomitando no lixo, não lembro muito bem. E a outra falou assim, você tá de quantos meses?
meteu um spoiler na nossa cara, né? Um spoiler não, meteu a informação na nossa cara e foi embora. E a gente descobre que ela tá grávida, que tá acontecendo alguma coisa, enquanto isso a gente vê um garoto. Isso já quando ela e o namorado estão em cima, tem um lugar em cima ainda, que ele tá pedindo ela em casamento, não sei o que, e tem um garoto brincando com a porra de uma moeda. Esse garoto, ele já me estressou, assim, nos primeiros 3 segundos que ele apareceu, ele já me estressou num nível, um poder, que é necessário muito tempo pra me estressar desse jeito, entendeu? O que acontece é que o garoto fica brincando de moeda o tempo todo, ele fica brincando com a porcaria da moeda, e a moeda uma hora cai. E ela vai descendo, assim, pelo uma lombadinha, assim, no teto de baixo, e entra, eu não sei como, gente. É um negócio, assim, que é só o destino mesmo, tem que ser algo muito traçado, muito moldado pra acontecer desse jeito. Porque é praticamente impossível uma moeda entrar num tubo de ventilação, prender, aí tipo emperrou, entendeu? Emperrou, ficou ali emperrado e foda-se, tava tirando a faísquinha da moeda. Tanto faz, tanto fez, tanto foi. Eu vou beber no meu copinho da Doutora Brinquedos pra não morrer de ódio enquanto as motos e os negócios passam e serras elétricas são ligadas. Mas num grande geral, essa moeda cai. Uma hora ela sai, tava todo mundo dançando, um pedaço do Lúcio já tinha caído no chão de vidro e ele foi rachando. E nenhum ser humano de consciência viu a porra do vidro quebrado. Sendo que o vidro tava nitidamente quebrando. Dá pra você sentir no chão. Pra mim, isso é fora do comum. É um tipo de filme, talvez eu seja criticada por isso, mas é um tipo de filme que pessoas burras participam. Não pessoas burras os atores, pessoas burras. Eu digo que o filme ele é movimentado por personagens burros. Ai, Larissa, mas não dá pra você enganar a morte. Foda-se, dá pra ser mais inteligente do que eles foram. Você recebe um anúncio da tua amiga, tua irmã, praticamente tua prima, falando, ai, vocês podem morrer em ordem de nascimento, assim. Aí todo mundo enfia a informação no cu e fala, não, nós vamos sair. Eu vou exatamente para um lugar onde eu posso morrer. Inclusive, gente, tem uma morte tão imbecil no meio do filme, assim, que eu fico, nossa, que bosta. Foi agoniante pra mim, porque eu não gosto de gore. Mas eu fiquei agoniada, assim, que a morte foi muito idiota. Mas era pra acontecer, né? Esse é o negócio do filme, que acontece de qualquer jeito. Se não acontecer desse, vai acontecer desse. Imagina você morrer daquele jeito, ridículo. Tudo bem que morrer é horrível, mas... E o vidro vai se partindo, a moeda já tá lá. E o que acontece? Essa moeda ativa, se eu não me engano, ela liga um negócio que vaza gás pra esse lugar que eles estão dançando, sabe? E foi vazando gás, tinha um homem mexendo na frigideira, tava tudo comunado pra ou explodir ou todo mundo caía, alguma coisa ia matar eles. Não tinha como sobreviver. Eu acho que essa é a premissa, né? Eu acho, não tenho certeza já, que essa é a premissa. Se você não morre de um jeito, já tem 3 outros jeitos preparados pra você morrer, então não se preocupa. Muito confortante. O vidro começa a se repartir, a mulher percebe. Nisso, lembra que eu citei que uma mulher perguntou de quantos meses ela tava, a gente descobriu que ela tava grávida. Essa mulher tem um filho menininho assim de uns 4, 5 anos, eu acho que no máximo de uns 6 anos estralando pra ele. Mas acontece isso, tá? O chão se reparte, aí o cara com a frigideira, não sei o que acontece exatamente, que eu não me lembro, foram muitas informações, é um filme de muita informação, né? Joga assim a panela, não sei o que acontece, pum! Já tudo pegou fogo. Que ótimo, né? Que ótimo jeito de falar. Mas aí a mulher avisou, olha, o chão tá repartindo, gritando, né? Óbvio, tipo, olha, o chão tá repartindo, gente, vamos tocar. E a música é muito legal, que eles vão abaixando assim, a música, aí sobe, eu acho muito maneiro. Mas não veio o caso, o chão se reparte, como óbvio acontece, todo mundo cai, grande maioria. Aí o povo, por isso que eu falo que é um filme de gente imbecil. Você tá desesperado, joia. Ah, você não pode falar isso com propriedade porque não aconteceu com você também. Mas é um filme, né? Mas as pessoas estão vendo que tem uma escada. Tem um elevador. Aí você acha que é muito bom vocês ficarem comunados dentro de um elevador deste tamanho. Que a máxima dele, que eu me lembro, eram 8 pessoas no lugar. E todo mundo fica se empurrando, tentando caber. E tem o carinha lá que fala, não, moça, cabe mais um. Desesperado, né? Isso aí eu tô explicando no meu modo. Mas aí todo mundo fica entrando. Todo mundo fica tentando entrar. O óbvio acontece, o elevador cai. Ah, e tinha uma criança. A criança empurrou essa mulher pra fora, que eu me lembro.
figurante, era um dos figurantes. Mas esse alguém morreu porque o elevador desceu com tudo, assim. E, ai... Um crânio foi... Aí eu disse que era pessoal de slime, né? Que parece que eles são muito moles. Explodem, assim, parece um bolsão de sangue estourando. Mas tudo jóia, foi muito legal de assistir. Me deu aflição interna, assim, que eu queria arrancar o meu esôfago pra fora de tanta agonia. Então o filme prometeu e cumpriu, né? Pra mim, assim, pra mim, no meu. Tem gente que é mais tolerante agora, né? Porque tem gente que consegue assistir Terrifier. Eu acho que sobre ameaça, talvez com um valor muito grande na minha conta, aí sim eu faria, eu assistiria, né? Mas de graça. Aí isso acontece, todo mundo cai, o negócio debaixo do hotel vai se partindo, vai soltando os parafusos um por um e todo mundo cai. É isso, explode, aí começa... Tem uns lugares que caíram, outros não era só de vidro nessa parte de cima, então o pessoal tava correndo, tinha gente... Nossa, teve a parte do piano, que o negócio deitou assim, né, do prédio. E parece um cogumelo gigante esse prédio, inclusive. Mas ele deitou e a mulher caiu, assim, ela tentou segurar. A outra tentou ajudar ela, mas caiu, assim, ela ficou contra o vidro. Demonstrações. E o piano desceu com tudo. Com tudo. Aí eu já... Eu preferia não ver nada. Então, é isso. Acaba com essa mulher, como eu falei pra vocês, pendurada entre pareciam dois pregos, mas eram ferros dobrados. E o dedo dela ficou preso aqui, tá vendo? E tava por causa da aliança, né, que ela foi pedida em noivado. O noivo morreu. Isso é um bom... É que ele não é tão importante, então, mas ele morre. E ela fica segurando. Ela e a criança, mas em algum momento o dedo dela... o dedo dela vai ficando pra trás, né? Uma delícia. E ela cai e morre. E é assim que a gente descobre que nada disso aconteceu realmente, porque a menina, a protagonista, a Stephanie acorda e era um sonho. E ela disse que ela tava sonhando com isso há muito tempo. É assim que a gente já é jogado no filme, né? Que ela tava sonhando com isso faz muito tempo, a mesma coisa, e que dá pra ver que era a premonição dela, né? Essa pessoa que ela sonhou, na verdade era a avó da Stephanie, a Iris. Tá, era a avó da Stephanie. E já faz muito tempo que isso passou, mas a avó dela ainda tá viva. Então quer dizer que ela não morreu assim. Ela sobreviveu e a gente tem que saber o modo como ela sobreviveu, né? Se aconteceu exatamente daquele jeito ou se foi só uma vizinha. Ela começa a perguntar da avó dela pro tio, se eu não me engano, pro pai. O pai e a mãe dela são separados. E eu não lembro se eu entendi muito bem como funciona a família deles, mas a avó da Stephanie, essa citada, a primeira que apareceu no filme, se eu não me engano, ela é mãe da Stephanie. Só que eu fiquei confusa antes se ela era mãe do pai da Stephanie, mas até agora eu não entendi. Quem souber me explique. Mas é isso. Eu tava agoniada assistindo, mas tá bom. Quando ela cita a avó dela, o tio fica meio... Olha, melhor você não ir atrás dela, né? Que ela mandou umas coisas meio estranhas pra gente. Aí a tia dela fala, ela mandou umas coisas muito estranhas, assim, que a gente cortou contato, teve que mudar nosso endereço, porque ela tava mandando cartas de corpos mortos e uns lembretes estranhos, assim. E eles mudaram de endereço pra criar os filhos longe dessa avó louca, né? Dessa avó pirada. Todo mundo fala que ela pirou depois da morte do marido dela, mas isso muito antes, eu teria pirado por muito menos. Aí é isso. E a menina, ela fica enchendo o saco, perguntando pra tia dela, pro tio, mas o tio fala, olha, não vai atrás dela. Os primos dela chegam, ela tem 2 primos e um irmão. Bom detalhe. Gente, que irmão bonito, inclusive. Que irmão, é um gatinho, um fofo. Fiquei triste com o final dele. Que a gente já sabe que ele morreu, né? Isso que acontece. Tem os 2 primos dela, que são filhos desse tio dela, que falou pra não mexer com a avó dela. E tem o irmão dela. O irmão dela e ela não tem uma relação muito boa, aparentemente. Mas isso não é muito citado logo de cara, tá? Não é aprofundado, né, pra falar a verdade. É muito... E ela pergunta, ela insiste pra tia dela, ela fala assim, ô tia, eu quero muito saber, me mostra, por favor, eu só quero matar essa dúvida. Eu tô agoniada, eu tô num durmo há muito tempo, eu tô indo mal na escola. Ah, é detalhe, escola não, ela tá indo muito mal na faculdade, porque ela tá quase perdendo a bolsa dela, porque ela não dorme. Ela não tá dormindo faz muito tempo por causa desses pesadelos, né, dessas premonições. A tia dela faz o joguinho de, ai, só não vai procurar na última gaveta de tal lugar.
Eu acho que era da sala, a última gaveta da sala. E ela vai lá, ela procura, ela acha várias coisas, acha o endereço da avó dela. Foi com Deus, chegou na casa da avó dela. Parecia assim, gente, eu não entraria. Por isso que eu falo que é um lugar onde pessoas burras ficam. Pra mim, a desgraça não acontece se você não vai atrás dela. A casa da avó dela era tipo num lugar muito deserto assim. Ela ficava muito longe da cidade aparentemente. Muita árvore, essas coisas. E era um lugar isolado. Tinha espinhos no portão, o portão era automatizado, mas muito velho, tudo enferrujado. Mas em seu grande momento, é isso, ela entra lá, os portões se abrem. E, gente, pra mim, não fez o menor sentido. Eu queria saber como essa mulher entrou, no começo do filme, né, assistindo aí. Como essa mulher, que tava correndo risco de vida, né, de que ela salvou muitas vidas. Foi assim que a gente descobre, que já que a gente já tá aí, já vai, né. A Stephanie descobre que a avó dela salvou todas essas vidas, ou pelo menos a grande parte delas. Só que não adiantou muito, porque ela salvou desse acidente, só que cada pessoa dessas foi morrendo uma atrás da outra em vários anos, assim, demorou muito tempo pra alcançar todo mundo e foi alcançando os descendentes, foi virando... Eu não consegui entender muito bem, eu acho que eu preciso assistir o filme, inclusive, porque eu não consegui entender muito bem se a morte só mata quem era pra morrer naquele dia, mas se eles preferem matar os descendentes também. Matam os pais, depois os filhos, os netos, entendeu? Que ridículo, mas é isso que acontece. Então, demorou muito tempo, por volta de 10 anos, 10, 20... Foram muitos anos com todo mundo morrendo, sabe? Porque a avó dela antes era bem novinha e agora ela já tá bem velhinha, né, e tal. Gente, esse negócio da moeda me lembra muito Arraste-me para o Inferno. Só que Arraste-me para o Inferno não era uma moeda, era um botão, né? Um botão de roupa, mas é a mesma coisa do botãozinho caindo, sozinho, saindo andando, criando vida, espalhando caos, a mesma coisa da moeda, então me lembrou um pouquinho. Não sei se foi referência ou se só foi uma grande coincidência, mas foi isso que me lembrou. A avó dela explica que muitas pessoas morreram, ela tem um livro. Eu não sei se nos outros tem, mas ela tem um livro onde ela revela cada morte tá anotada, sabe? Cada morte, por culpa da morte, tá anotada. Tá explicando como aconteceu, se eu não me engano. Aí tem umas imagens figurativas, eu não sei se era colagem ou se eram desenhos, eu não me lembro muito bem. E é isso que acontece, ela explica as mortes, ela sobrecarrega muito a Stephanie. Aí tem umas piadinhas, umas gracinhas de você tentou me matar, né, a morte, porque a casa é muito desolada dentro. Então ela já tá muito esperta com as coisas que podem acontecer. E, gente, são coisas absurdas que não tem como você explicar como a pessoa morreu daquele jeito. Mas é isso, a velhinha já tá muito esperta, não sei o que. A Stephanie não acredita nela, falou, ó, tô indo embora, hein? Se cuida. Se eu fosse você, eu me tratava. Detalhe, a avó dela tá com câncer, então ela acabou falando que, olha, a morte não me pegou de um jeito, mas aí começou uma doença e agora eu estou com câncer. Mas a avó dela vai atrás dela e fala, Stephanie, já que você não acredita e não sei o que é. Na hora que a Aris tenta sair de casa, assim, bem na barrazinha assim da porta, ela atravessa e bate um vento da porra. E tem um galo. Sabe aquelas casas de fazenda que tem uns galinhos em cima, com seta, e ele já mexe e já fala, ó, a véia vai morrer. Sai de casa, ela sai pra mostrar, ela fala, não, fica aqui mais um tempo e você vai ver o que vai acontecer. E do nada, assim... Foi muito... Ela já sabia, ela já tava muito esperta, ela já sabia exatamente o que ia acontecer e atravessa esse negócio do galo. Se eu não me engano, foi isso, né? Bem aqui, desse lado do rosto dela. Eu quase me matei. Eu vi a massa do cérebro dela, o olho. Foi maravilhoso. Eu tava comendo. Eu bem no meu salgadinho de peito de frango, com minhas balas finas, quase, ó... Que nojo. É isso que aconteceu logo de cara. E aí que a gente percebe que realmente a morte tá muito à frente do que qualquer pessoa poderia prever. Eu já deveria ter pegado isso como uma lição de vida. Eu fiquei o tempo todo na minha cabeça, olha, não se apega a ninguém, porque vai todo mundo morrer. Eu soube que teve um sobrevivente no meio dos filmes. Se eu não me engano, 1 ou 2 sobreviventes. Que foi esse teste aí de matar e reviver, sabe? Mas é isso que eu sabia até então. Porque eu assisti umas reviews da Nath. Linda, adoro ela. Aí a menina fica traumatizada, né? Essa menina... Gente, uma coisa assim que acontece... Eu não sei se é pelo calor do momento que o personagem não se dá tempo de sentir o horror, o trauma, mas acontece que o trauma da personagem dura 2 minutos, que é durante o velório da avó dela. Todo mundo falando, nossa, sinto muito. Inclusive a mãe da Stephanie chega, entendeu? E fica aquele climão de merda.
Mas isso aí não é muito importante porque elas se aproximam depois. O que acontece é o seguinte, depois que a avó morre, acontecem umas coisas, ela fuça no livro da avó dela, todo mundo decide comemorar o velório da avó dela, comemorar com a porra de um churrasco. Gente, alguém morre, vamos fazer um churrasco? É uma ótima ideia. Tá, todo mundo fez um churrasco, aí acontece a cena do trailer, né? Que quebra um copo, cai vidro no copo, no meio do gelo, e a gente fica agoniado, tá todo mundo com o copo e foca no copo. No final, spoiler à parte, já metei em vocês, ninguém toma um copo de vidro, tá? Ninguém toma um caco de vidro. Inclusive, eu fiquei pensando como seria a morte das pessoas se fosse a base do copo de vidro, porque não tem como atravessar. Acho que na hora que você colocasse na boca, você ia no mínimo rasgar o céu da boca e a língua, mas ia colocar pra fora, porque era muito grande. Não tinha como você não reconhecer. Se fosse mais fininho... Aí tem uma cena do tio da Stephanie mastigando alguma coisa, mas não era vidro, era um gelo, e a gente achava que era vidro. Acontece que esse tio morre com um cortador de grama. Ele pisa no caco de vidro que tava no copo, que ele extrapolou pra fora, alguém derrubou o copo, e atravessa o pé dele. Ele cai no chão de dor, e é isso que acontece. O cortador de grama, ele tive um monte de sangue, todo mundo... E aí ele morre. E a Stephanie une todo mundo na sala e fala assim, olha, gente, todo mundo nessa sala vai morrer. É óbvio que os personagens mais inteligentes da face da Terra não acreditam no que ela fala. Então acaba que ninguém acredita e ela fala, olha, vocês vão morrer nessa ordem. Aí a próxima morte que acontece é a morte da prima dela. Aí que tá uma das mortes mais toscas que eu vi na minha vida. Os meninos estavam chutando uma bola. A bola... Tava acontecendo todo um negócio com um aspirador de folha, essas coisas. Mas estavam chutando uma bola, a bola acertou a cabeça da menina enquanto ela tava correndinho assim, né? Ela tava do lado de um lixo e tava passando um caminhão de lixo, recolhendo. Naquela hora eu achei que alguém ia ser atropelada e tal, mas não aconteceu. E ela chutou a bola, os meninos, e ela bateu a cabeça assim e ela caiu. O caminhão do lixo pegou, subiu, jogou ela lá dentro e começou a apertar. Aí a gente descobriu que, na verdade, o próximo a morrer não seria o primo dela de piercing. Seria os primos dela de piercing loiro. Esse vai ser o nome deles, né? Mas aí a morte... Te enganei, boba! Mas nem foi a morte, né? Isso aí é culpa da família mesmo, tá? Essa menina, ela foi esmagada pelo caminhão de lixo, assim, eles tentaram ajudar, não sei o quê. Mas ela morreu assim mesmo. Ela morreu esmagada com isso aqui, que foi partindo, foi subindo assim. E partiu assim, explodiu, né? Que tudo explode, né? Todo mundo explode. Como uma massinha. Aí tem uma segunda reunião de família. E aí a tia dela explica que, na verdade, esse garoto de piercing, primo dela, não é filho do tio dela. Ele é filho de outro cara. Aí tem uma piadinha envolvendo bola e o carinha que joga bola lá do nada, assim. E a gente descobre que ele não é filho e que a ordem das mortes estava errada. Gente, eu parei pra pensar agora, eu não lembro da morte do pai da Stephanie. Bom, o que acontece é o seguinte. Eles se unem pra tentar impedir a morte de levar o irmão loiro. Eles vão atrás, aí aparece o ator do Todd. Inclusive, gente, eu soube que ele faleceu. Então, o discurso dele, quando ele tava falando, deu pra gente... Quando a gente sabe que ele morreu, deu pra gente ver que parecia uma despedida do próprio ator pra gente, sabe? Então, foi muito bonitinho. Quem sabia dele, que ele tava enfrentando câncer e essas coisas, e o personagem também estava enfrentando o câncer, quem soube se tocou com o que ele falou, sabe? Mas foi basicamente isso, eles foram atrás, aí o cara falou que tinha como enganar a morte, mas ele falou que ele não ia se envolver no meio e foi embora, como depois do discurso dele, foi muito bonitinho. E os outros, enquanto isso, sumiram, o de piercing e o loiro. E ele tentou matar o irmão dele. Acontece uma cena da máquina, que a gente acha que a máquina vai cair em cima dele, mas não acontece. Eles compram amendoim porque o menino é alérgico, e ele come e a gente acha que vai dar tudo certo. Em momento nenhum eu pensei que ia dar certo, pra ser sincera. Mas é isso que acontece, ele come, ele começa a inchar, passar mal, o outro tava com um negocinho que eu acho que é contra alergia, né, não lembro. Não sei o que é, porque eu não tenho alergia a nada, então não sei. Acontece que eu não sei como, mas a máquina de ressonância ligou e foi subindo o nível, porque tem seus níveis, né, pra não ser prejudicial e tal. E a gente sabe que você não pode entrar numa máquina de ressonância com nenhum metal, nada assim. Mas acontece que ela vai subindo de nível, acontece que o outro já tá inchando, já tá caindo no chão, se contorcendo. Enquanto isso, o cara de piercing, o que não morreu, começa a ter as orelhas puxadas. Depois foi o nariz. Inclusive aquela cena do piercing girando no ventilador não acontece, tá? Já vou livrar vocês dessa.
Aí puxa o piercing da orelha, puxa os do nariz, aí a gente descobre que ele tem piercing no mamilo. E quando a gente perde por esperar, ele tem piercing no pau. Eu já imaginava, pra ser sincera. E ele vai sendo puxado, assim, enquanto o outro tá se contorcendo lá. E, gente, é uma morte, assim, pra mim foi a morte mais grotesca que teve, tá? Aí ele é puxado pra máquina de ressonância e essa parte do corpo dele aqui, né, nas costas, vai dobrando enquanto ele é puxado. Ele para bem assim na máquina, aí ele... Galaxy Z Flip. dobra que nem um celular da Samsung. A gente vê as costelas dele. Por isso que eu gostei muito da morte, apesar de eu odiar gore. Eu gostei porque mostrou que eles não são só massas, né, líquidos. Mostrou os ossos e as massas. O outro viu tudo, tal, que tava sendo morto ali com alergia de amendoim. Ele conseguiu pegar o negócio, injetar nele pra alergia passar. Quando ele levantou, assim, uma médica já tava vendo que, gente, tava tão forte a máquina de ressonância que começou a puxar tudo que é metal pra sala onde eles estavam. Então a médica foi lá ver o que era, atendente, eu acho. O recepcionista do hospital foi lá ver o que tava acontecendo. E quando o outro tava abrindo a porta, ele viu ela. Lembra da máquina que eu citei, que eles quase derrubaram em cima do menino? A mola saiu, entrou na sala, entrou aqui no garoto loiro e ficou girando, assim, e ele morreu. Do lado do irmão dele. Eu vi a massa cefálica, preferia não ter visto, mas foi isso que aconteceu. Morte. Então não deu pra evitar, tentou salvar um, morreram os dois. Nossa, gente, eu tô reparando, parece que o resto do pessoal sumiu. Sobrou a Stephanie, o irmão dela e a mãe. Eles foram embora, eles correram pra casa da avó, da Stephanie, a Aris. A mãe dela falou assim, não, eu fico lá e eu vou proteger vocês. E se eu não morrer, aí a maldição não passa, não sei o quê, porque pra mim já é uma maldição, né? Isso não passa pra vocês, não sei o quê. Aí todo mundo fala, não, nós vamos ficar lá juntos. E o menino fica puto, porque ele é novinho, dá pra gente saber. Todo mundo ali é muito novo ainda pra ficar preso numa casa, mas se fosse pra ficar, seria a mãe, né? E todo mundo vai lá pra tentar deter, eles vão numa perua, eles arregaçam o portão pra atravessar, porque não abre sozinho, né? Tinha que ter alguém do lado de dentro. Eles entram, a perua para, e aí eles focam num lago do lado da perua, né? A mãe dela desce do carro e fala assim, não, vai logo, porque dá pra ver que tava pegando fogo no telhadinho ali. Ela fala, não, entra logo pra acabar com isso, isso aqui. A Stephanie, né? A mãe dela entra, se eu não me engano, e o irmão também, e a perua tomba. Aí a mãe dela falou assim pro irmão dela salvar ela, não sei o que, se eu não me lembro, enquanto ela entrava na casa. Alguma coisa pega fogo, assim, explode e ela é atingida, o irmão da Stephanie também. E cai alguma coisa em cima dele, se eu não me engano, são telhados ou madeira. Tinha vários postes explodindo. E a mãe, a gente acha que a mãe morreu, mas ela não morreu. Ela tava só estourada assim mesmo. Um lado da cara foi uma coisa muito... Mas é isso que acontece, tá? A mãe levanta, ajuda o filho a, né, sair do lugar. E ele vai ajudar a menina depois que a mãe dele é amassada, explodida por um poste. Assim, cai nela, a gente só vê sangue. É muito maravilhoso. Eu achei esse filme muito confortável. Eu adorei. O cinto de segurança, a gente vê que o cinto dela não tava soltando. Tinha acontecido algum problema no cinto dela. O irmão dela entrou, pegou um canivete pra cortar. O canivete entrou no dedo dele e... A Stephanie ficou um bom tempo assim, sabe? Puxando e voltando. E ele conseguiu tirar ela, os dois estavam lá fora. E ela apaga até ela ficar preta. E a gente acorda assim junto com ela, com o irmão dela salvando ela, né? Aí eles vão embora. É isso, eles acham que, acabou, né? Finalmente, você morreu, ressuscitou. É isso que eles acham que aconteceu, né? Acabou o problema, vamos embora. Eles vão embora, eu ainda tava achando que um poste ia cair em cima deles. Pô, achei que era o fim do filme. Não foi o fim do filme. Eu acordo pra uma cena, tava todo mundo em paz. Por isso que eu falei, ninguém vive o luto praticamente. Porque eles estavam bem, fazendo uma comemoraçãozinha. Parecia que o irmão da Stephanie tinha se formado lá no negócio que ele fazia coisa de bombeiro, né? Essas coisas. Por isso que ele conseguiu salvar ela, inclusive. E ele fala assim, a Stephanie fala, ele conseguiu salvar minha vida porque eu morri e voltei, né? Aí, o cara, eu não sei quem era, eu acho que ele era pai da garota que o irmão da Stephanie tava afim. Falou assim, não, se ele conseguiu te salvar, então você não morreu, você só ficou inconsciente. Foi o que aconteceu. E quando ele fala isso, a gente vê o mesmo carro vermelho que passou no começo do filme, passando. Aí um trem tava passando, a moeda tinha caído na linha do trem, assim, fazendo pressão, né? Entre os negócios. E o trem passa, sai da linha, foi uma coisa absurda, assim. Sai da linha, entra no meio da rua que eles estavam fazendo a comemoração, arromba tudo e todo mundo morre.
Eles morreram, inclusive, em referência a um dos filmes, com pedaços de troncos de árvore caindo em cima deles, eles explodem e morrem e pô, sobe a telinha. Considerações finais, eu achei o filme muito bom. Eu nunca tinha assistido nenhum filme, como eu citei no começo, então achei o filme muito legal, conseguiu me prender. Eu me apeguei bastante aos personagens, fiquei muito triste. Assim, é uma tristeza muito momentânea, porque eles vão jogando uma morte atrás da outra, assim, não dá nem tempo de você ficar, nossa, que depressão, não. É um negócio que eu acho que o objetivo deles não é a gente ficar triste, mas é pra gente sentir agonia mesmo assistindo, e eles conseguiram fazer isso. É engraçado, tem seus momentos engraçados, então a gente dá risada, do nada explode a cabeça, a gente, ai, que horror! Mas fica basicamente isso, né? Então eu gostei bastante do filme, me prendeu, como não assisti nenhum filme, eu consegui me conectar com a história. Fiquei agoniada? Sim. Senti vontade de morrer ali na minha cadeira mesmo? Senti, o que é irônico, né, falar sobre isso durante o filme. Mas é basicamente isso que acontece. Todo mundo morre, ninguém sobrevive. E foi ótimo pra mim, foi uma experiência legal. Tava com os meus amigos, então a gente se divertiu bastante. Aconteceram muitas coisas e foi muito legal. Então é isso, eu gostei bastante. Beijo, deixa o like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tenso. Final do filme, Não gostei. morreram todos. Morreu todo mundo. Todo mundo morreu. Mas o menino do piano, fiquei feliz quando ele morreu. O menino do piano, aquele feliz. Menino do piano? É. Da moeda, que o piano cai em cima dele. Ah, cai? Sim. Você já esqueceu do filme. O menino desgraçado, aquela criança, filha da puta. Ia jogar a porra da moeda. Graças a Deus que morreu. Ai, piano. Larissa é criança. Problema Foda-se. inteiramente dele.